Olá você, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto a Ponto do Maringá Post. Nosso jornal online produz para você sempre um conteúdo relevante que trata da nossa cidade, da nossa região e também com uma reflexão em âmbito nacional, por que não? Hoje, o nosso podcast recebe um convidado muito especial que eu já apresento para você, mas antes eu quero agradecer toda a nossa equipe de apoio que faz acontecer este podcast. Nós desenvolvemos o podcast Ponto a Ponto com a equipe do VMark Studio. E você pode também nos acompanhar nas redes sociais, no nosso site maringapost.com.br. Estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Instagram, enfim, você está convidado a nos acompanhar. E no episódio de hoje, a gente tem uma conversa com uma figura que mesmo sem mandato há 3 anos, segue muito ativa e influente no debate político, tanto em Maringá quanto em nível nacional. Eu estou falando de Homero Marchese, ele que é advogado, ex-vereador de Maringá, ex-deputado estadual, conhecido por sua postura combativa e sua crítica contundente a diferentes esferas de poder. Homero Marchese tem um papel relevante na fiscalização e na provocação de discussões essenciais para a democracia brasileira. Além da sua atuação no campo jurídico e político, ele também é apontado como um potencial candidato a deputado federal em 2026 e está conosco para essa conversa. Homero, muito bem-vindo, é um prazer ter você com a gente. Tudo bem contigo? Tudo bem, Ronaldo, é um prazer estar aqui conversando com você e com os espectadores do Maringá Post. Para a gente é uma alegria te receber e eu começo pontuando justamente algo que eu disse na abertura. Você está sem mandato há 3 anos, mas sua atuação no debate político continua. Por quê? Ronaldo, porque acho que eu posso e, portanto, acho que eu devo. Estive 6 anos com mandato, 2 como vereador de Maringá e 4 como deputado estadual, e aquilo me deu uma experiência para saber como as coisas acontecem na prática. Então, quando eu noto alguma coisa que vejo que não está legal e que a população precisa saber, ou quando verifico que eu mesmo posso agir, provocando alguma autoridade, Ministério Público, Tribunal de Contas, eu faço questão de fazer isso. Acho que é um dever meu como cidadão. E sua postura é sempre de fiscalização e de crítica. A gente percebe isso claramente em cada postagem, ou seja, é uma atitude justamente de colocar meio que o dedo na ferida. É uma característica sua? Não é uma característica minha no dia a dia, é uma característica minha na política. Acredito que um dos problemas do Brasil, o que explica onde nós chegamos, é um compadrio que existe no poder público. As pessoas que lá estão acabam percebendo em algum momento que é muito mais fácil combinar o jogo e mandar a conta para a população pagar do que cada um fazer a sua parte. Então, eu acho sempre fundamental esse movimento de questionamento, de indicação do que não está legal. Eu realmente acredito nisso, acho que isso melhora as coisas. No mínimo, evita que as coisas erradas se repitam. O gasto público é um ponto que está sempre presente na sua fala. Quando você foi vereador aqui em Maringá, você foi bastante questionador tanto das ações do Legislativo quanto das ações do Executivo Municipal. Quando você esteve na Assembleia Legislativa como deputado estadual durante os 4 anos, foi muito crítico do governo, do Estado, também da própria dinâmica dos colegas na Assembleia Legislativa. O gasto público, né, é de fato um problema em todas as esferas, Homero? Nós temos uma peculiaridade no Brasil em que o protagonismo da vida é do poder público, não é da sociedade. Esse é um dos gravíssimos problemas do Brasil e parece assim que as pessoas estão sempre à espera de uma licença, de uma autorização, de alguém agir por elas e a consequência é que a gente poderia ser uma sociedade muito mais vibrante, né? Outros povos em que isso ficou claro desde o início, né, em que o governo servia para as pessoas, não para se servir delas, se desenvolveram muito mais do que o Brasil. E o tamanho do gasto público no Brasil é uma coisa surreal. O brasileiro hoje, Ronaldo, ele paga em tributos mais de 40% do que ele rende, do que ele ganha de dinheiro.
Você imagina que nós já tivemos, no passado brasileiro, um movimento em que teve gente que morreu por protestar contra o quinto, né? Por deixar 20% da sua produção ao governo. Hoje a gente paga o dobro disso e a vida segue normal. Quer dizer, não pode ser normal um negócio desse. A gente precisa de um Estado mais enxuto, mais eficiente, que deixe mais na mão das pessoas o fruto do próprio trabalho delas. Isso vai significar mais desenvolvimento, eu tenho certeza. Então é preciso falar sobre isso para que as pessoas possam se conscientizar de que é possível ter uma realidade diferente. Mas é curioso que a gente percebe esse debate sendo direcionado muito ao governo federal. E, de fato, quem faz essa crítica ao governo federal faz isso de forma justa. Porém, os gastos, pelo que a gente percebe, inclusive, na sua crítica, e até mesmo quando você estava na Câmara de Vereadores aqui em Maringá, esses gastos eles são excessivos desde a esfera municipal, não? Sim. Até voltando a uma das suas primeiras perguntas, eu sempre quis ser, Ronaldo, o parlamentar que cumpria a missão para a qual ele foi eleito. Eu vejo muita gente que se elege vereador ou deputado estadual e foca toda a sua atuação em Brasília. Joga para a torcida, joga para uma das bolhas que se integra e deixa de fazer aquilo que devia fazer, que é fiscalizar a esfera em que está atuando. Normalmente são pessoas que estão alinhadas com o poder local e acabam mudando o foco para poder ter engajamento na internet. No local que a gente começa a transformar as coisas. As pessoas precisam agir localmente. Não tem nenhum sentido em alguém criticar o governo federal por aumento de gastos, por corrupção, e não fazer o mesmo na sua cidade, no seu estado. Não tem qualquer sentido. Então, eu acredito que quem está perto do problema tem que focar na solução desse problema. E se a pessoa é política, ele tem o dever de exigir no local aquilo que exige no nacional. Você publicou recentemente, inclusive nas suas redes, os gastos, por exemplo, da Câmara de Vereadores de Maringá. Legislativo, na legislatura passada, tinha 15 vereadores, hoje são 23, mas não se trata apenas de um aumento do número de cadeiras de vereadores. Até mesmo o número de cargos comissionados praticamente dobrou. E as despesas também aumentaram. Me fala um pouquinho sobre essa sua avaliação sobre o que tem acontecido, por exemplo, no legislativo local. Eu fui vereador aqui em Maringá, Ronaldo, e sempre me preocupou a afirmação de que Maringá precisava de mais vereadores. Na época nós tínhamos 15 e eu sempre achei um número suficiente. Aumentar ou diminuir vereadores não significa aumentar ou diminuir a qualidade, porque ela vai acabar sendo proporcional. E 15 é um número que eu achava suficiente. É mais fácil governar com 15 pessoas do que com o maior número de pessoas. E a justificativa na época é que eles iriam aumentar o número de vereadores, mas a despesa total permaneceria a mesma. Eu sabia que era uma falácia, que era uma mentira, e dito e feito. De 2023 para cá, a Câmara de Maringá aumentou mais em 100% o número de servidores e a despesa com o pessoal explodiu. Eu fiz uma comparação esses dias e acabei utilizando uma base de cálculo menor do que eu devia, mas eu imagino que a despesa com o pessoal da cidade deve ter subido 35% nesses dois anos. E agora se criou mais assessoria e nem existe espaço suficiente para colocar esses novos assessores. Muito provavelmente o que temos ali é a distribuição de mais um cabo eleitoral para os vereadores. E eu acho que a cidade não precisa disso. A cidade precisa de vereadores que façam o seu trabalho de fiscalização e legislação com eficiência, servindo a cidade, não se servindo dela. A impressão que a gente tem como cidadão é que dentro da política a dinâmica funciona mais ou menos assim. O
político, após ganhar um mandato, com muita frequência, com raras exceções, evidentemente, ele atua para a manutenção do poder e, para isso, ele faz o que for necessário para continuar no mandato. Essa é só uma impressão de quem está de fora ou para quem esteve lá dentro consegue comprovar que isso acontece? Acontece, isso é uma realidade e muitas vezes, às vezes as pessoas se surpreendem com os eleitos e com o fato de eles serem sempre os mesmos, mas é simples de entender. No caso de uma Assembleia Legislativa ou de um Congresso, por exemplo, o deputado, quando ele assume, ele passa a ter direito a uma assessoria grande e muitos deles acabam utilizando isso para formar a base de cabos eleitorais que vai fazer voto para ele depois. Ele acaba tendo acesso a emendas. Então ele consegue levar dinheiro para municípios e também ele consegue, dessa forma, cobrar depois o apoio político de quem ele ajudou. Ele tem projeção, né? Então ele, muitas vezes, se ele quiser se alinhar absolutamente ao governo, ele pode montar, durante os 4 anos de mandato, uma base que no momento da eleição vai fazer voto para ele e vai esmagar aquele concorrente que não tem essa mesma estrutura. É uma briga completamente desleal. Se um deputado precisa de 50 ou 100 mil votos, dependendo da esfera para se eleger, talvez com essa estrutura que ele monte durante 4 anos, ele vai conseguir boa parte disso. E quem está fora dessa estrutura e não tem acesso a isso, vai ter muita dificuldade de se eleger. E aí o resultado são os mesmos nomes aparecendo lá na noite da eleição. Um ponto bastante interessante é que, na sua crítica, né, à política, não existe apenas o PT como alvo, né? Um exemplo recente, a gente citou aqui a questão da Câmara, mas também na esfera federal, aquilo que é considerado, às vezes, oposição ao governo Lula, recentemente se mobilizou para aumentar o número de deputados em 513 para 531. E esses mesmos partidos que se mobilizaram aumentando os gastos criticam os gastos do governo federal. Isso é uma prática de hipocrisia comum na política? É algo que as pessoas precisam prestar atenção. Se aquilo que a pessoa está falando é verdade, mas se ela também cumpre o discurso. Se ela não está dizendo só para jogar para a torcida, e se ela estivesse no lugar de quem ela está criticando, ela faria a mesma coisa. O Congresso tinha uma missão, que era deixar mais proporcional a representação das populações dos estados. A maneira de fazer isso seria alterando o número de deputados por estado da federação, mantendo o máximo de 513 deputados. Mas o que fez o Congresso? Aumentou o número de deputados para 531. E não havia nenhuma necessidade disso, e dá a impressão verdadeira de que se aproveitou do momento para corrigir uma injustiça, para mais uma vez ganhar vantagem àqueles que estão votando nessa medida. Esse é um ponto bastante complexo na política, né? Ou seja, as motivações elas parecem muito semelhantes quando se está no poder e se joga, como você mesmo disse, para a torcida. Isso nos coloca numa condição em que a gente fica meio sem esperança? Ronaldo, muita gente me pergunta isso. Nossa, a situação está tão ruim, parece que nós estamos caminhando para cada vez mais em direção ao abismo. Eu acho que o momento do país é muito grave, eu acho que a gente está movendo um momento de restrição das liberdades individuais, concentração de poder indevida. Mas eu sempre respondo também que essa é uma briga eterna. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Então não dá para desanimar, porque mesmo se a situação estivesse boa, também não daria para achar que está tudo ganho. Como eu sempre disse, não há nada que esteja tudo ganho, mas também não tem nada perdido. As pessoas precisam lutar para evitar que o mal prevaleça. Você falou sobre restrição de liberdades, né? E uma das suas críticas é justamente uma das figuras centrais do Poder Judiciário,
que hoje é o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Por que o ministro Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes é um ditador. Ele não tem legitimidade nenhuma para fazer o que tem feito no país nos últimos anos, que é censurar, prender, arruinar a vida de uma série de pessoas. Ele não tem competência para os inquéritos em que ele é relator, ele não tem competência para as ações que ele é relator, ele não tem equilíbrio emocional para ser juiz, não tem imparcialidade para ser juiz. Me censurou no mandato durante 6 meses sem qualquer motivo, né? Sem me dar a possibilidade de esclarecer os fatos antes, porque ele não ouve as partes antes de decidir. E ele faz muito mal para o país. Há dias, aumentou a tributação do país por conta própria, uma decisão individual. Não é por aí. Eu sei que tem muita gente que gosta do ministro Alexandre de Moraes porque ele persegue os desafetos das mesmas pessoas. Mas a história indica que as vítimas mudam de lado quando você deixa um poder absoluto prevalecer. E isso está acontecendo no Brasil, né? O Supremo Tribunal Federal deve servir para resolver problemas, não para criar problemas, como tem feito hoje no Brasil. Não vejo como compatível a presença do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal hoje. Não é compatível com o Brasil. Será que essa postura dele, até talvez indicando um pouco da própria personalidade do ministro, não acontece também em virtude desse próprio momento político em que legislativo e executivo muitas vezes têm agido de forma incoerente, muito motivada por ideologias? Não. Eu acho que é uma ótima justificativa para ele, mas não é assim que as coisas são resolvidas. Hoje as pessoas têm uma impressão verdadeira, que existe um consórcio no Brasil em que o executivo e o judiciário governam o país independentemente da lei, independentemente da Constituição, da vontade da população. E isso não pode acontecer. Você não corrige o mal com outro mal. E você não corrige a verdade com mentira. Não corrige a justiça com injustiça. É o que está acontecendo hoje no Brasil, infelizmente. Mas o executivo governa hoje? Governa. Isso na esfera federal? Governa. O executivo tem um poder muito grande, tem um orçamento gigantesco, controla a Polícia Federal, controla uma série de órgãos que são fundamentais para a vida das pessoas. Não é, evidentemente, um executivo como já tivemos no país, mas essa limitação de poder também é boa. Como eu sempre digo, o Estado tem que servir as pessoas e não servir delas. Trazendo um pouco para essa questão justamente da polarização, né? A polarização política tem sido uma característica marcante no Brasil nesses últimos anos. Como que você enxerga justamente o papel da oposição e da crítica nesse cenário? Tem muita gente que reclama do efeito da polarização. Não era assim no Brasil. A gente tinha uma população mais cordial, não só nas redes sociais, como na vida. Mas a gente também tinha uma prevalência do compadrio na vida pública brasileira que eu espero que esteja deixando a existir com essa polarização. Tem muita gente que reclama dos efeitos, muitas vezes as pessoas passam do ponto, realmente, isso é um fato, mas as pessoas precisam perceber também que as pessoas não precisam ser amiguinhas no governo. É muito importante que haja um grupo controlando o outro. E isso é sinal de uma democracia vibrante. Vários países que deram certo já têm esse tipo de polarização há bastante tempo. E o efeito pode até ser negativo em alguma medida, mas ele também envolve uma consequência positiva, que é a fiscalização do grupo que está no poder. Em alguns momentos a gente tem observado que essa polarização acaba se sustentando tanto de um lado quanto de outro com o que a gente chama de desinformação e fazendo uso das fake news. Essa é uma situação bastante complicada, principalmente com o efeito na população, que se alimenta dessa desinformação, não? Eu só não acho, Ronaldo, concordo com você, eu só não acho que isso seja de um lado do espectro político como tá se pregando. Houve sempre muita mentira na política, né? As pessoas mais velhas vão se lembrar de uma série de eventos em que um candidato, por exemplo, pregou
um boato sobre o outro, e às vezes isso até decidiu uma eleição. Aqui no Paraná nós temos vários exemplos disso. Não é algo novo. O que é novo? O novo é a velocidade de circulação da informação. É uma mentira, realmente, ela pode ser potencializada por conta da internet. Agora, existem mecanismos para impedir que isso aconteça sem violar direitos fundamentais, né? Existem maneiras de impedir que isso aconteça sem que haja um lado do debate político, como tem acontecido com a direita hoje, excluído da possibilidade de falar, né? Eu concordo com o diagnóstico, mas não com a forma de tratar o problema. Muito bem. Trazendo justamente para Maringá, ou trazendo novamente para Maringá, você teve um papel fundamental no afastamento do vereador Mário Hosokawa da presidência da Câmara de Vereadores. Poderia me explicar um pouquinho dessa motivação sua justamente de tratar desse assunto? Eu acredito muito na alternância de poder. A permanência de uma mesma pessoa no poder por mesmo tempo tem como consequência a criação de um ambiente que não é saudável. E o presidente da Câmara dos Vereadores de Maringá, o ex-presidente da Câmara dos Vereadores de Maringá, se elegeu por um 5º mandato consecutivo no início de 2025. Então, por 10 anos, ele mandaria na Câmara e por 10 anos ele ficaria como substituto natural do prefeito, por exemplo, que só tem a possibilidade de ficar no máximo 8 anos consecutivos. Isso não faz bem para a democracia. E o Supremo Tribunal Federal tinha um entendimento já consolidado de que só poderia haver uma reeleição. Havia uma divergência sobre a partir de que momento esse entendimento seria aplicado, mas para mim, quando analisei os julgamentos, estava muito claro que ele já estava indo para a 4ª reeleição, a 2ª depois do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Movi a ação, aqui em Maringá o juiz até extinguiu o processo, dizendo que eu não tinha razão. Levei para o Tribunal de Justiça do Estado, isso ainda em 2024, antes da eleição. Era até uma maneira de oferecer uma saída honrosa para ele. O Tribunal do Paraná também negou o meu pedido, e aí levei ao Supremo Tribunal Federal, e houve o deferimento de uma liminar e depois foi confirmada na turma. Eu acho que fez muito bem para a cidade, né? Há uma arejada de ares, novas ideias, novas possibilidades de acertos. É óbvio que também há novas possibilidades de erros, mas o Estado não pode ser de alguém só, não pode ser de um grupo só, né? Tem que dar oportunidade para todo mundo, que isso oxigena e leva a um ciclo virtuoso. Falando especificamente da postura do Legislativo, ali na pessoa dos 23 vereadores. A eleição, por exemplo, do Mário havia acontecido com o apoio de 21, né, dos 23 vereadores, apenas 2 vereadores que se colocaram contrários à reeleição. Você avalia como a dinâmica de poder dentro da Câmara na ação desses vereadores? Você vai se lembrar, Ronaldo, que no final de 2024 a Câmara tentou aumentar não só o salário do prefeito e do vice-prefeito, mas também deles próprios. Quem está no poder e tem o poder de colocar esses projetos em pauta, como é o caso do presidente da Câmara, ele tem muita vantagem num processo eleitoral, porque nesses momentos ele consegue negociar. Nesses momentos ele pode dizer, olha, eu vou aumentar o salário da turma, eu vou colocar para votar isso aí, eu aceito o desgaste que eu vou ter com isso, mas eu quero depois o apoio para continuar. Então, é por isso que quando você permite reeleições ilimitadas, normalmente o resultado será eleições ilimitadas. Porque o cara que está no poder, ele tem a possibilidade de trocar, de barganhar, enfim. Uma breve avaliação do atual momento, inclusive, do Executivo. Você, no ano passado, em 2024, inclusive, era um dos nomes, né, tidos como possibilidade de estar na disputa pela prefeitura e até, quem sabe, de um segundo turno. Mas a campanha acabou não se viabilizando. Primeiro, antes dessa avaliação, inclusive, sobre o Executivo, o que aconteceu de fato que te deixou fora da disputa no ano passado? Ronaldo, eu queria muito ter disputado.
Inclusive, estivemos aqui nesse estúdio para uma entrevista como pré-candidato. Eu trabalhei para ser pré-candidato, estudei bastante a cidade. Talvez as pessoas vão se lembrar, fiz uma série de vídeos sobre o que eu achava que a cidade devia ter ou não devia ter. Só que eu fui ficando sem estrutura, por circunstâncias da política também, muito por pressão de adversários. Fui recebido num partido pequeno, que é o Partido Novo, um partido excelente para estar, mas é um partido que não tem direito a tempo de televisão, não tem direito a tempo de rádio, não tem direito à participação em debate e não tem dinheiro para fazer uma campanha na cidade como Maringá. E eu fui notando que talvez a minha candidatura nessas condições, ela poderia soar para a população como alguém que não estava participando de fato das eleições. É uma coisa que eu tinha receio de acontecer e portanto, ser eliminado por um motivo injusto da eleição. Então, olha, foi difícil, viu? Foi praticamente no último dia. A gente tentou fazer coligações para dar um pouco de musculatura para a gente. Falei com um monte de gente. Muitas alianças não declaradas aconteceram para nos prejudicar. E eu entendi que o momento não era o ideal. Que talvez me expusesse naquele momento, a gente poderia não ter o resultado esperado. Acabei até me arrependendo depois. Acho que tinha espaço e olhando o governo atual, acho que a gente poderia fazer um trabalho muito melhor. Bom, já que você falou do governo atual, Sim. Como que você observa aí esses primeiros meses da administração do Silvio Barros? Eu acho que ele parte de uma base de comparação muito fácil para ele. Eu acredito que o governo anterior foi muito ruim. E eles são, no fundo, são o mesmo grupo, né? O Ulisses ele foi forjado dentro do grupo do Ricardo Basso. O que eu tenho notado da administração atual tem alguns pontos positivos, né? Isso dá para destacar, mas no geral é uma administração que não empolga. Não sei se o prefeito está cansado, não sei se foi para a eleição para cumprir um desejo de alguém e não dele próprio, mas a verdade é que é preciso ter pique na posição de prefeito. E talvez alguém que já foi prefeito 2 vezes não tenha o mesmo gás de alguém que poderia ser pela primeira vez. Eu acho engraçado porque às vezes o Silvio fala que ele vai buscar renovar a política. Tudo que eles fizeram nos últimos anos foi o contrário. Eles eliminam a renovação na política de Maringá. E eu acho que a população percebe isso. Né? É um governo que, desde o início, parece cansado. É algo que, exatamente como eu disse que aconteceria. Agora, Ronaldo, eu desejo sucesso, né, para a cidade. A gente tem nova eleição ano que vem. Você já esteve no Legislativo, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E como se costura justamente a perspectiva eleitoral para 2026? Ano que vem eu gostaria de ser candidato a deputado federal. Um desejo meu, é um desejo do partido. O momento do país, acho que exige lá pessoas combativas. Nós estamos num momento em que a gente precisa dizer não ao avanço sobre as liberdades individuais, dizer não aos abusos do Supremo Tribunal Federal, dizer não a um Estado inchado e corrupto. E eu me sinto preparado para isso e gostaria de ter essa possibilidade. Se isso vai acontecer, depende das circunstâncias, depende de muita coisa, mas é a minha vontade hoje. A grande questão é a viabilidade de uma campanha? Para deputado federal, o Partido Novo está bolando uma estratégia de arrecadação, uma estratégia para ter mais volume. Mas ainda assim, realmente é uma dificuldade. Porque fazer voto para deputado federal é muito voto. Mas também tem menos candidatos. Basta olhar, por exemplo, quem são os deputados federais de Maringá. Normalmente são os mesmos há muitos anos. Será que a população não quer mudar? Eu tenho convicção que sim. Muito bem. Bom, independente da campanha do ano que vem,
a sua sequência de trabalho, principalmente no campo político, é continuar justamente na fiscalização, independente de ocupar ou não uma vaga? Graças a Deus, Ronaldo, desde que eu me formei em Direito em 2006 eu colhei grau, eu nunca deixei de advogar. Né? Em vários momentos foi uma atividade subsidiária da minha vida, mas eu nunca deixei de advogar. E quem é advogado sabe, é uma profissão em que você não tem uma constância de recebimento de honorários. Uma boa carteira de um advogado ela é construída a curto, médio e longo prazo. Né? Graças a Deus, vez ou outra, a gente consegue bons resultados. E mesmo quando eu estava na política, mantive o escritório de advocacia. Hoje é a minha profissão principal, trabalho o dia inteiro com isso e graças a Deus vai indo bem. Eu não quero deixar de ter a minha profissão, acho que as pessoas também não querem ver representantes seus políticos profissionais. E dos momentos em que eu posso, né, continuo estudando bastante, analisando bastante e me posicionando. Muitas vezes o desgaste é grande, tem muita gente que não entende exatamente o meu papel, né? Mas eu tenho certeza que faz bem para a sociedade. O benefício é para a sociedade. Você pontuou a questão do desgaste, eu acho que até para alianças políticas isso fica um pouco mais difícil, não? Sim, embora eu também não queira fazer aliança com muita gente. Outro problema dessa administração. Fizeram aliança com gente muito ruim, lotearam a administração, ganhou a eleição com mais de 60% dos votos e não governa exatamente do jeito que quer, porque tem que ficar batendo continência para gente ruim. Jamais isso aconteceria comigo, jamais. Ou seja, para ganhar precisa da aliança, mas depois para governar, algumas alianças prejudicam. E eu espero que quando você tenha pessoas que não façam isso, a concorrência melhore os outros candidatos também e eles possam perceber que não precisam fazer isso para governar. Romero, eu só tenho a agradecer pela disposição de bater esse papo com a gente. Obrigado, Ronaldo, foi um prazer. Queria parabenizar vocês pelo trabalho que têm feito e estou sempre à disposição. Nós conversamos hoje aqui no Ponto a Ponto com Homero Marchesi, ele que é advogado, ex-vereador, ex-deputado estadual, é uma voz ativa, combativa no cenário político. E a gente teve a oportunidade de entender, inclusive, essa ação política do Homero nas redes sociais e com uma participação que não fica apenas nas redes. A gente mencionou, né, recentemente o afastamento e a impossibilidade, inclusive, de continuar como presidente da Câmara do Mário Hosokawa, do vereador Mário Hosokawa, aconteceu por uma ação do Homero. Então a gente agradece você que nos acompanhou, que prestigiou esse bate-papo. Lembre-se que o Ponto a Ponto é uma produção do Maringá Post em parceria com o VMark Studio. Não esqueça de nos seguir, de interagir em nossas plataformas. Você nos encontra no site maringapost.com.br. Também estamos nas redes sociais. Você pode curtir esse vídeo, pode compartilhar, assim a gente chega a mais pessoas. Eu sou Ronaldo Neso. A gente se encontra no próximo episódio do Ponto a Ponto. Até lá!